Bom dia a todos. Aqui, hoje, representando a Comissão de Educação e Inovação do IBRE, a gente inicia mais uma semana do RI. E, primeiramente, queria agradecer ao IBRE pela oportunidade de estar aqui junto, moderando esse painel. E essas duas feras aqui, com muito orgulho, eu tenho aqui para convidar, que vão conversar com a gente. Em primeiro aqui o Guilherme Setúbal, diretor de Relações com Investidores Institucionais e ESG da Dexo, e o Felipe Casale, que é diretor de Relações com Investidores da Raizen. Guilherme, Felipe, bom dia a vocês. Bom dia, PH. Bom dia, Felipe. Aqui é um prazer estar em nome do IBRE aqui, participando desse painel que vai ser tão esclarecedor e acho que vai ter boas trocas aqui com vocês. Bom dia, PH, Gui, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Acho que vai ser um papo bem legal. Os últimos eventos e últimos painéis têm sido bem dinâmicos aqui, né? Vamos fazer um bate-papo legal aqui que acho que a turma vai gostar e a gente vai trocar mais experiências aqui. Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço. Aqui, ter duas feras aqui como vocês aqui é uma honra. Ainda mais para discutir um tema super bacana e super importante, gente. Hoje a gente vai falar sobre engajamento de público interno. Então, eu estou trazendo aqui o Casale. Se vocês acompanham ele em rede social, vão ver o quanto que ele faz uma comunicação diferente, acessível. Eu vou entrar nisso para ele conversar. Eu estava entrando também agora no YouTube aqui do Guilherme, aqui todas as entrevistas que ele tem dado, toda a parte de videoconferência está muito bacana. Mas só para vocês terem uma ideia, então a gente está falando de Adexo, que hoje tem mais ou menos 13 mil colaboradores aqui para fazer essa comunicação. A Raizen ultrapassa 46 mil colaboradores, mais 15 mil parceiros, né, de negócio espalhados no país. Então vamos lá, gente. Muito se discute sobre melhores práticas. O que é essa demanda desse investidor institucional, de varejo, do sell side, agenda regulatória, conferências, reuniões que pegam o dia da rotina do RI, mas a gente nunca pode esquecer desse público interno, onde você precisa de uma comunicação diferente. Por isso que eu queria começar com você, Guilherme. Como que você define qual que é esse planejamento da comunicação interna aqui da Dexo? Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, Guilherme, pessoalmente, acho muito relevante todos os colaboradores da Dex nos seus diferentes níveis. Então, estamos falando de 13 mil colaboradores que tem desde o chão de fábrica, né? São as pessoas ali da base, na base da pirâmide, que são muito importantes, que tocam o dia a dia da Dexco, até o pessoal do administrativo, financeiro, da parte do corporativo, né? A Dexco tem mais de 16 plantas espalhadas pelo Brasil inteiro, então a gente tem uma complexidade aí, até menor do que o Felipe ele vai falar, a raiz é muito maior que isso, mas uma complexidade de regiões, de públicos, né? E eu acho que é muito importante a gente ter essa comunicação. Então, eu acho que eu vou separar em duas frentes aqui, né? Uma comunicação institucional. Então, a Dexco faz a comunicação institucional para os investidores, para os colaboradores. Então, a gente faz vídeos internos explicando o resultado, né? Contando como foi a trajetória até aqui, né? Então, tanto o nosso CEO, quanto o CFO, quanto o nosso time de RI, a gente faz várias inserções ao longo do ano para diferentes tipos de comunicação em relação aos resultados financeiros, sejam eles para os comunicados ao mercado ou fato relevante, tá? E especificamente nos 4 momentos que a gente faz a divulgação de resultado, a gente faz um vídeo mais longo explicando um pouco da trajetória, né, de uma forma que os nossos colaboradores possam entender. Além disso, o nosso time de RI aqui, né, a gente teve como característica fazer sessões que eu vou chamar de individuais, mas não, obviamente não é um one-on-one, mas é individuais com cada área sobre o resultado. Então, eu pego o time de suprimentos e faço uma reunião de resultados com o time de suprimentos, jurídico, tributário, finanças, negócios. Por quê? Porque a gente tenta colocar a importância desse time no resultado. Então, só dar um exemplo simples aqui antes de passar para o Casares. Quando eu falar de suprimentos, eu pego o nosso slide de fluxo de caixa, de capital de giro e falo assim, ó, olha o impacto que vocês têm aqui no resultado na questão do contas a pagar. Quanto importante é esse ciclo, né, de pagamento de fornecedor, nesse trabalho que a gente tem feito, por exemplo, de alongar o pagamento de fornecedor, seja ele financiando através das ferramentas bancárias, ou seja ele simplesmente em negociações, quanto isso impacta positivamente o cash flow da empresa, por exemplo. Né? Aí a gente vai para finanças, vamos para o tributário, vamos para a área de tax, enfim, a gente tenta pegar cada uma dessas áreas e mergulhar um pouco de quanto essa área tem impacto, né? Então, no CSC, no contas a receber, quanto tem impacto? Se a gente traz de 60 dias para 55, quantos milhões de reais você traz para a empresa com uma simples ação do seu dia a dia? E contigo, Casalho, o que você podia estar agregando aqui nessa parte do planejamento da comunicação interna?
Eu acho que o Guilherme mencionou bem aí a necessidade de você, né, adaptar um pouco a linguagem também, né? Como a gente faz, por exemplo, né, para pessoa física, você falou dos vídeos aí que eu faço, né? Eu faço um vídeo de 3 minutos resumido de resultado, né? Para pessoa física, ele é muito focado para pessoa física mesmo. Eu falo pouco de número, e falo uma linguagem muito mais simples, para a turma também entender, de forma resumida, né, como que foi a performance, né, do trimestre. Para dentro, você tem que também dar uma customizada, né? O Guilherme mencionou bem, você tem, desde o chão de fábrica até vice-presidentes assistindo, a uma apresentação de resultados interna, né? No caso aqui da Raizen, a gente está passando agora por uma mudança na gestão, mas a gestão anterior fazia, né, acho que de forma, muito bem feita, uma live todo trimestre, né? Então, o nosso vice-presidente de finanças fazia com o time inteiro de finanças. E aí a gente tinha uma que era do CEO com todo o time, né? Dos 46 mil colaboradores que você mencionou, obviamente entravam ali pouco menos da metade, né? Mas a gente tinha 20 Pô, mil pessoas lá assistindo, que já é um público bem grande, né? E obviamente isso depois fica no replay, para a turma assistir. Então, na meia hora ali de apresentação, a gente pegava alguns slides que a gente usa na divulgação de resultado, mas dava uma customizada, e ele fazia isso, né? O nosso CEO fazia isso muito bem, de trazer para a realidade da turma, né? Qual foi a participação, de cada uma das áreas para este resultado, né? E ali tentando também, não só mostrar o valor e o trabalho de cada um e o que isso refletiu no resultado, para o bem ou para o mal, né? Porque não adianta também só mostrar o lado positivo das coisas, mas também tentando trazer uma uniformidade maior de conexões. Então, por exemplo, na Raizen, a gente tem uma área que é uma unidade de negócio que produz açúcar e etanol. A gente tem uma outra área que comercializa o açúcar e etanol. E essa turma não fica junta no dia a dia, né? E as interações acontecem em determinados níveis da empresa. Ali é um momento que ele trazia essa uniformidade, né, para tentar conectar as coisas, né? Tinha um cara do transporte, tinha um cara da logística, tinha um cara do que contratava o frete, tinha um cara que estava produzindo, tinha um cara que estava lá, processando a cana, né? Então, tentar unir isso tudo para o foco de resultado consolidado, né, integrado à companhia. Acho que é importante também, ainda mais para tentar unir ainda mais a turma e cada um olhar para o todo e não só para o seu, né? Então, essa customização, ela tem que ser feita, obviamente vai depender do escopo de cada um dos negócios e do tamanho, de cada uma das empresas, né? Mas é algo que ajuda bastante também no dia a dia, da turma, tá? pô, perfeito. Eu adorei o que você falou, Guilherme, de tentar tangibilizar cada vez mais a importância de cada um no fluxo de um resultado da empresa, para todo mundo se sentir cada vez mais parte e entender o teu esforço, o quanto que isso pode pegar no resultado. Isso achei muito bacana. O que eu vejo como, acho que o grande desafio é como 10, 40 mil funcionários, nem todo mundo tem e-mail corporativo que a gente consiga soltar e todo mundo lê, tem muita gente de chão de fábrica. Eu vejo que, vocês acreditam que a rede social pode ter um papel importante nessa comunicação? Enquanto eu vou falando, eu vou mostrar aqui, eu gosto sempre de trazer uns exemplos para a gente poder tangibilizar, mas eu vou pegar aqui o do Casale. Acho que vocês estão vendo aqui o meu resultado. Aqui Agora entrou. entrou. Eu vejo que você tem uma preocupação, Casale, de visitar e mostrar que você está visitando a operação, para tangibilizar exatamente qual que é o produto, né? Tem uma questão também do Casale, jogador de futebol aqui, do RI, mas eu vou pular aqui, porque não foi uma história, uma carreira. Nós estamos começando. E eu voltei do Paraguai ontem ainda também, que estava lá vendo o Cruzeiro, então não é o momento de falar de futebol, tá? Mas eu gosto porque, assim, me corrija se estiver errado, mas você consegue tangibilizar a sua operação para investidor de varejo e também para comunicação interna, certo? É isso. Esse é um dos grandes objetivos. Obviamente, todo mundo faz visita aí com o investidor, né? E eu aproveito esses momentos para justamente mostrar um pouco dessas operações do dia a dia ali que, pô, nada melhor do que um vídeo, né? Você vê ali, pô, como é que é o processo ali, onde está a cana, como é que tá. E para o gringo, por exemplo, né? Às vezes tem investidor estrangeiro que o cara tá vendo ali, né? Tá conversando com você, mas nunca viu um pé de cana, né? Então é legal a gente tangibilizar isso para fora e para dentro também, né? Então, minha rede social, eu tenho muito seguidor interno, né? Muita gente que acompanha ali no LinkedIn,
as minhas postagens e que compartilham na deles, né? Então, vários dos compartilhamentos vêm de colegas aqui da companhia, né, que gostaram, ou que. Até porque tem isso também, né? Você tá o cara aqui no escritório e que não investe 46 mil, não é todo mundo que vai ter oportunidade de visitar a usina, né? Então é legal também ter essa oportunidade de mostrar para a turma interna essas operações, né? Então, eu acho que ajuda bastante. A gente tem as redes internas também, né? Então, tem o Workplace, a gente tem uma outra ferramenta hoje aqui que é similar, mas tem algumas melhorias ali, na minha visão, sobre o Workplace, que ajuda também na comunicação. E aí, aqui eu acho que não tem ninguém da comunicação aqui da companhia assistindo, mas ali a gente tem que filtrar um pouco, né? Porque o volume de mensagens e de comunicação que a gente recebe hoje é muito grande, né? Então, eu que, por exemplo, como RI, a gente acompanha, teoricamente, 100% da companhia do que está acontecendo, né? Eu, às vezes, fico perdido, né? De tanta comunicação que tem. E acho que, então, a comunicação interna tem um trabalho grande, né? Nessa frente ali de educar o público interno, e a gente procura ajudar muito nisso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a apresentação dos resultados, quem monta a apresentação é a comunicação. Aí eu falo, volta para a gente poder revisar e fazer ajustes necessários, e aí a gente sempre mexe alguma coisa também para ajudar a simplificar a mensagem, né? Então, o RI tem que trabalhar muito junto da comunicação, tanto para fontes externas como para internas, né? Acho que isso vai ajudar bem também no processo. Tá? Pegar esse gancho que você falou, para pegar para você, Guilherme, de simplificar a comunicação. Acho que o call de resultados, o release, não é os melhores materiais para o público interno, né? O que você podia compartilhar, Guilherme, de usar da intranet, ou que tipo de comunicação para você simplificar para ter esse engajamento do público interno? O PH, se me permitiu, eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Felipe falou, né, sobre visita nas fábricas, né? Eu, particularmente, adoro, né, levar o investidor para a fábrica. E não adoro só para levar o investidor, eu adoro para ver a interação do investidor com o cara da fábrica. Então, a preocupação de pegar o pessoal da fábrica, né, e falar, pessoal, fica tranquilo, o pessoal aqui é de carne e osso, eles só vão fazer algumas perguntas aqui, e a minha instrução para eles, responde exatamente como acontece. Não, mas às vezes o cara pergunta, puta, mas o que eu respondo para o investidor? Eu falo assim, responde o que ele perguntar. Porque quanto mais clareza o investidor tiver da operação, e aí a gente fala um pouquinho de comunicação da empresa com o investidor, e essa comunicação, muito legal ver essa comunicação quando ela acontece do chão de fábrica, ou do pessoal do operacional, da coordenação, da gerência da fábrica com o investidor. Porque é outra linguagem, é outro jeito que o cara se expressa, né? E aí eu aprendo muito, né? Eu falo, cada visita na fábrica, para mim, eu acho que eu sou o cara que mais aprende uma visita na fábrica, mais do que investidor sou eu. Eu vou lá, fico olhando, fuço, presto atenção nos detalhes. Então, assim, eu acho muito rico essa troca. E não só do RI com o investidor, mas do investidor com o cara do chão de fábrica, tá? Então, acho que eu queria deixar isso mencionado aqui também. Bom, falando um pouquinho da simplificação, né? Acho que você falou muito bem, o PH e o Casales têm esse perfil também e esse mindset. Simplificar e deixar de uma forma clara e transparente. Eu sempre me coloco quando eu vou ler sobre um assunto que eu não sou especialista. Então, eu vou falar sobre, sei lá, ciência nuclear. Não sou especialista. Se vier com uma coisa muito técnica, eu não vou terminar de ler o artigo, eu vou parar no meio, né? E a mesma coisa serve para o resultado. Então, eu tento colocar no chapéu do colaborador que não tem tanta familiaridade com o número financeiro e quais são os grandes números que vão impactar ou que vão deixar ele conectado ao resultado, né? E dentro desse gancho aqui, PH e Casares, assim, eu, né, como eu falei, Guilherme, acho fundamental os colaboradores terem uma noção real da situação financeira da empresa. É essa a situação financeira da empresa, que ele tiver clareza, que ele vai entender quando é o momento dele, eventualmente, querer mais orçamento para novos projetos, quando é o momento dele entender que ele tem que fazer redução de custo, porque o momento da empresa requer essa redução de custo, né? Agora, se ele não souber o resultado da empresa, vai ser uma coisa, vai ser uma coisa surreal, né? Quer dizer, a empresa cortando o custo e o cara querendo fazer projeto de expansão, né? Ou a empresa querendo uma projeto de expansão e o cara reduzindo o corte porque ele está querendo ver gasto. Então, assim, ter uma noção do momento da empresa financeira, e é o que você falou também, não só do momento financeiro da empresa, mas da estratégia da empresa, para onde a empresa está querendo ir, né? Como que ela vai conseguir chegar até lá, é fundamental para cada um dos seus colaboradores conseguirem, de alguma forma, impactar.
né? Óbvio, as linhas mestras vão vir do conselho de administração, que vão passar para o comitê executivo da companhia que vai cascatear para a empresa. Mas se essa pessoa tiver consciência, né, da situação real da empresa, no momento que ela vive, vai ser muito melhor para tomar as decisões. A gente vai evitar, né, aquele vai e vem de troca de informação no momento de orçamento da empresa, porque eu já sei qual que vai ser a expectativa da empresa para o ano seguinte. Então, a clareza, a simplificação, o entendimento financeiro é muito importante. Por isso que eu falo, eu acho que a gente você pegou duas pessoas aqui, PH, que vem muito a importância desse público interno saber a real situação financeira da empresa. Incrível o que vocês falaram agora de quando você tem esse alinhamento com o público interno, você pode agregar valor para o investidor. Quando você vai levar o investidor para conhecer uma fábrica, e você tem esse alinhamento, você cria esse intangível dele falar, nossa, eu tive acesso aqui ao pátio de criação, ao pátio de desenvolvimento, e eu vi valores que não estão refletidos só no release, numa apresentação, né? De sentir realmente a operação. O PH, e uma coisa legal dessas visitas é que o público interno, o pessoal que organiza, a gente teve que, obviamente, contratar. A gente tem um projeto que é o etanol de segunda geração, né? Que é que você pega o bagaço da cana e, através de um processo químico, você transforma ele em etanol, né? E a gente vende com 100% de prêmio, porque a Europa paga por um produto que vem de resíduo, né? E aí a gente começou a levar tanto investidor lá que eles designaram uma pessoa para tocar as visitas, né? Uma pessoa que falava inglês, e a pessoa preparou um baita roteiro para receber gente interna. Então, assim, ela entendeu a importância, né, de trazer o pessoal, os investidores estrangeiros, e, pô, nas primeiras, né, ficava ali um traduzindo, né, porque a pessoa que estava lá não falava inglês, e aí a gente ficava numa uma apresentação ali um pouco indas e vindas ali, não era legal. Né? E teve uma pessoa lá que estava, né, da usina, né, que entendeu o valor desse negócio, e a gente obviamente contribuiu. E hoje tem um roteiro completo, né, para receber a pessoa lá. Eles mostram um vídeo antes, que já mandaram traduzir, fizeram uma cartilha que estava em português, traduziram a cartilha. Então, isso é legal, porque a gente engajou a pessoa lá. Ela viu a importância, pô, investidor estrangeiro, né? O cara veio da Noruega, o cara veio né, de Chicago, de Boston, e está aqui em Piracicaba, né, no interior do estado, né, vendo a gente. Então é importante ver esse valor também né, de quanto que o investidor também agrega de informação da visita, né? Pergunta para você primeiro, Guilherme, de perigos da comunicação interna. Eu tive casos de clientes que tomaram o ficho da CVM porque o time de vendas postou batendo os recordes de vendas e não era uma informação pública de trimestre, ou uma foto onde de fundo era um dashboard com alguns indicadores financeiros da empresa de números gerenciais, e isso até foi recente, teve problema junto aqui ao mercado, de falar, o gerencial não bate com o contábil. Como vocês fazem essa conscientização de ser uma empresa listada, do cuidado com a informação não pública e de quando ela pode ser divulgada? Então, esse é um ótimo ponto e muito atual, né, PH? Acho que assim, todo o cuidado em relação à comunicação. Então, primeiro ponto, o nosso time de RI, não necessariamente a figura do Guilherme, mas assim, qualquer uma das pessoas do nosso time treinadas para isso, está sempre acompanhando os executivos nas entrevistas, por exemplo, né, em posts do LinkedIn. Então, a gente tem uma conversa com comunicação, olha, temos que tomar muito cuidado por conta disso, né? Quer dizer, batemos um recorde no mês de outubro, o cara solta em novembro, ele está no meio do trimestre, né? E aí ele pode induzir, inclusive, o próprio colaborador pode ser induzido a achar que a empresa está indo melhor ou pior do que está. Quer dizer, nós sabemos bem, recorde de vendas não significa recorde de resultado. Você pode ter um recorde de vendas, eventualmente de volume, com preço mais baixo, que o resultado vai ser pior na margem, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a comunicação. Mas acho que assim, o que eu falo, o que eu diria que a palavra-chave para isso é governança, né? Então, como você vai ter a governança da empresa que vai proteger os seus executivos, né? E a própria imagem da empresa para evitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que ter lá, né, as alçadas, né? E todas as barreiras, né, de aprovação para a gente conseguir. Às vezes isso torna mais burocrático, sim, torna mais burocrático, mas a gente muitas vezes tem que pecar por ser um pouco mais burocrático do que você ficar um pouco mais solto, tudo que envolve resultado CVM, inside trading. Então, a gente tem ali, né? Acho que a gente tem que ter, assim, muito atento, né? As questões do inside trading, muito atento às questões de resultado, muito atento, né? O que você falou, uma foto atrás com
com resultados gerenciais que não são contábeis, enfim. Acho que tem vários pontos aqui, mas eu diria que a governança acho que é a palavra-chave para você conseguir mitigar esse tipo de coisa, né? Se eu pudesse resumir, é isso. E o último ponto aqui é como que a gente faz isso, por exemplo. A gente tem agosto, a gente usa sempre como mês do compliance, por exemplo, aqui na Dex. Então a gente faz aqui um monte de palestras, treinamentos. A Itaúsa faz um treinamento sobre inside trading, por exemplo, informações privilegiadas. Então, como manejar isso? Treinamento. Palestra, treinamentos online que você consegue escalar, né? Para muito, você consegue escalar para muitos colaboradores. Então, é uma ferramenta teoricamente escalável para você conseguir disseminar esse tipo de informação. E contigo, Casale, o que você poderia compartilhar de ações para disseminar aqui essa questão regulatória, de treinamento ou ações aqui dentro da Raizen? Aqui na Raizen tem uma facilidade, né? Dado o universo que é essa companhia, existe uma universidade Raizen dentro do grupo responsável pelos treinamentos, né? E aí é desde treinamento concorrencial, porque a gente está num business super sensível, que é o business de combustíveis, né? De distribuição de combustíveis. E aí tem uma série de treinamentos obrigatórios e a gente incluiu dentro desses treinamentos obrigatórios um treinamento de empresa aberta, né? Então, a gente contratou um ex-presidente da CVM, né, para ajudar nesse treinamento. Inclusive, ele faz alguns dos painéis de treinamento. Não é aquele treinamento de uma semana, é um treinamento relativamente curto, mas bem direto no que são os principais tópicos de atenção, né? E é um treinamento com uma avaliação no final, né? Então, tem um Q&Azinho no final ali que contribui para o aprendizado. Bom dia a todos. Aqui, hoje, representando a Comissão de Educação e Inovação do IBRE, a gente inicia mais uma semana do RI. E, primeiramente, queria agradecer ao IBRE pela oportunidade de estar aqui junto, moderando esse painel. E essas duas feras aqui, com muito orgulho, eu tenho aqui para convidar, que vão conversar com a gente. Em primeiro aqui o Guilherme Setúbal, diretor de Relações com Investidores Institucionais e ESG da Dexo, e o Felipe Casale, que é diretor de Relações com Investidores da Raizen. Guilherme e Felipe, bom dia a vocês. Bom dia, PH, bom dia, Felipe. Aqui é um prazer estar em nome do IBRE aqui, participando desse painel que vai ser tão esclarecedor e acho que vai ter boas trocas aqui com vocês. Bom dia, PH, Gui, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Acho que vai ser um papo bem legal. Os últimos eventos e últimos painéis têm sido bem dinâmicos aqui, né? Vamos fazer um bate-papo legal aqui que acho que a turma vai gostar e a gente vai trocar mais experiências aqui. Obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço aqui, ter duas feras aqui com vocês aqui é uma honra. Ainda mais para discutir um tema super bacana e super importante, gente. Hoje a gente vai falar sobre engajamento de público interno. Então, eu estou trazendo aqui o Casale. Se vocês acompanham ele em rede social, vão ver o quanto que ele faz uma comunicação diferente, acessível. Eu vou entrar nisso para ele conversar. Eu estava entrando também agora no YouTube aqui do Guilherme, aqui todas as entrevistas que ele tem dado, toda a parte de videoconferência está muito bacana. Mas só para vocês terem uma ideia, então a gente está falando de Adexo, que hoje tem mais ou menos 13 mil colaboradores aqui para fazer essa comunicação. A Raizen ultrapassa 46 mil colaboradores, mais 15 mil parceiros, né, de negócio espalhados no país. Então vamos lá, gente. Muito se discute sobre melhores práticas. O que é essa demanda desse investidor institucional, de varejo, do sell side, agenda regulatória, conferências, reuniões que pegam o dia da rotina do RI, mas a gente nunca pode esquecer desse público interno, onde você precisa de uma comunicação diferente. Por isso que eu queria começar com você, Guilherme. Como que você define qual que é esse planejamento da comunicação interna aqui da Dexo? Vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, Guilherme, pessoalmente, acho muito relevante todos os colaboradores da Dexo nos seus diferentes níveis. Então, estamos falando de 13 mil colaboradores que tem desde o chão de fábrica, né? São as pessoas ali na base da pirâmide, que são muito importantes, que tocam o dia a dia da Dexo, até o pessoal do administrativo, financeiro, da parte do corporativo, né? A Dexo tem mais de 16 plantas espalhadas pelo Brasil inteiro, então a gente tem uma complexidade aí, até menor do que o Felipe ele vai falar, a Raiz é muito maior que isso, mas uma complexidade de regiões, de públicos, né? E eu acho que é muito importante a gente ter essa comunicação. Então, eu acho que eu vou separar em duas frentes aqui, né? Uma comunicação institucional. Então, a Dexco faz a comunicação institucional para os investidores, para os colaboradores. Então, a gente faz vídeos internos explicando o resultado
né, contando como foi a trajetória até aqui, né? Então, tanto o nosso CEO, quanto o CFO, quanto o nosso time de RI, a gente faz várias inserções ao longo do ano para diferentes tipos de comunicação em relação aos resultados financeiros, sejam eles para os comunicados ao mercado ou fato relevante, tá? E especificamente nos 4 momentos que a gente faz a divulgação de resultado, a gente faz um vídeo mais longo explicando um pouco da trajetória, né, de uma forma que os nossos colaboradores possam entender. Além disso, o nosso time de RI aqui, né, a gente teve como característica fazer sessões que eu vou chamar de individuais, mas obviamente não é um one-on-one, mas é individuais com cada área sobre o resultado. Então, eu pego o time de suprimentos e faço uma reunião de resultados com o time de suprimentos, jurídico, tributário, finanças, negócios. Por quê? Porque a gente tenta colocar a importância desse time no resultado. Então, só dar um exemplo simples aqui antes de passar para o Casares. Quando eu falar de suprimentos, eu pego o nosso slide de fluxo de caixa de capital de giro e falo assim, ó, olha o impacto que vocês têm aqui no resultado, na questão do contas a pagar. Quanto importante é esse ciclo, né, de pagamento de fornecedor, nesse trabalho que a gente tem feito, por exemplo, de alongar o pagamento de fornecedor, seja ele financiando através das ferramentas bancárias, ou seja ele simplesmente em negociações, quanto isso impacta positivamente o cash flow da empresa, por exemplo. Né? Aí a gente vai para finanças, vamos para o tributário, vamos para a área de tax, enfim, a gente tenta pegar cada uma dessas áreas e mergulhar um pouco de quanto essa área tem impacto. Né? Então, no CSC, no contas a receber, quanto tem impacto? Se a gente traz de 60 dias para 55, quantos milhões de reais você traz para a empresa com uma simples ação do seu dia a dia? E contigo, Casalho, o que você podia estar agregando aqui nessa parte do planejamento da comunicação interna? Eu acho que o Guilherme mencionou bem aí a necessidade de você, né, adaptar um pouco a linguagem também, né? Como a gente faz, por exemplo, né, para pessoa física, você falou dos vídeos aí que eu faço, né? Eu faço um vídeo de 3 minutos resumido de resultado, né? Para pessoa física, ele é muito focado para pessoa física mesmo. Eu falo pouco de número, e falo uma linguagem muito mais simples, para a turma também entender, de forma resumida, né, como que foi a performance, né, do trimestre. Para dentro, você tem que também dar uma customizada, né? O Guilherme mencionou bem, você tem, desde o chão de fábrica até vice-presidentes assistindo, a uma apresentação de resultados interna, né? No caso aqui da Raizen, a gente está passando agora por uma mudança na gestão, mas a gestão anterior fazia, né, acho que de forma, muito bem feita, uma live todo trimestre, né? Então, o nosso vice-presidente de finanças fazia com o time inteiro de finanças. E aí a gente tinha uma que era do CEO com todo o time, né? Dos 46 mil colaboradores que você mencionou, obviamente entravam ali pouco menos da metade, né? Mas a gente tinha 20 Pô, mil pessoas lá assistindo, que já é um público bem grande, né? E obviamente isso depois fica no replay, para a turma assistir. Então, era meia hora ali de apresentação, a gente pegava alguns slides que a gente usa na divulgação de resultado, mas dava uma customizada, e ele fazia isso, né? O nosso CEO fazia isso muito bem, de trazer para a realidade da turma, né? Qual foi a participação, de cada uma das áreas para este resultado, né? E ali tentando também, não só mostrar o valor e o trabalho de cada um e o que isso refletiu no resultado, para o bem ou para o mal, né? Porque não adianta também só mostrar o lado positivo das coisas, mas também tentando trazer uma uniformidade maior de conexões. Então, por exemplo, na Raizen, a gente tem uma área que é uma unidade de negócio que produz açúcar e etanol. A gente tem uma outra área que comercializa o açúcar e etanol. E essa turma não fica junta no dia a dia, né? E as interações acontecem em determinados níveis da empresa. Ali é um momento que ele trazia essa uniformidade, né, para tentar conectar as coisas, né? Tinha um cara do transporte, tinha um cara da logística, tinha um cara que contratava o frete, tinha um cara que estava produzindo, tinha um cara que estava lá, processando a cana, né? Então, tentar unir isso tudo para o foco de resultado consolidado, né, integrado à companhia. Acho que é importante também, ainda mais para tentar unir ainda mais a turma e cada um olhar para o todo e não só para o seu, né? Então, essa customização, ela tem que ser feita, obviamente vai depender do escopo de cada um dos negócios e do tamanho, de cada uma das empresas, né? Mas é algo que ajuda bastante também no dia a dia, da turma, tá? pô, perfeito. Eu adorei o que você falou, Guilherme, de
tentar tangibilizar cada vez mais a importância de cada um no fluxo de um resultado da empresa, para todo mundo se sentir cada vez mais parte e entender o teu esforço, o quanto que isso pode pegar no resultado. Isso achei muito bacana. O que eu vejo como, acho que o grande desafio é como 10, 40 mil funcionários, nem todo mundo tem e-mail corporativo que a gente consiga soltar e todo mundo lê, porque tem muita gente de chão de fábrica. Eu vejo que, vocês acreditam que a rede social pode ter um papel importante nessa comunicação? Enquanto eu vou falando, eu vou mostrar aqui, eu gosto sempre de trazer uns exemplos para a gente poder tangibilizar, mas eu vou pegar aqui o do Casale. Acho que vocês estão vendo aqui o meu resultado. Aqui Agora entrou. Entrou. Eu vejo que você tem uma preocupação, Casale, de visitar e mostrar que você está visitando a operação, para tangibilizar exatamente qual que é o produto, né? Tem uma questão também do Casale, jogador de futebol aqui, do RI, mas eu vou pular aqui, porque não foi uma história, uma carreira... Nós estamos começando. E eu voltei do Paraguai ontem ainda também, que eu estava lá vendo o Cruzeiro, então não é momento de falar de futebol, tá? Mas eu gosto porque, assim, me corrija se estiver errado, mas você consegue tangibilizar a sua operação para investidor de varejo e também para comunicação interna, certo? É isso. Esse é um dos grandes objetivos. Obviamente, todo mundo faz visita aí com o investidor, né? E eu aproveito esses momentos para justamente mostrar um pouco dessas operações do dia a dia ali nada melhor do que um vídeo, né? Você vê ali, como é que é o processo ali, onde está a câmera, como é que tá. E para o gringo, por exemplo, né? Às vezes tem investidor estrangeiro que o cara está vendo ali, né? Tá conversando com você, mas nunca viu um pé de cana, né? Então é legal a gente tangibilizar isso para fora e para dentro também, né? Então, minha rede social, eu tenho muito seguidor interno, né? Muita gente que acompanha ali no LinkedIn as minhas postagens e que compartilham na deles, né? Então, vários dos compartilhamentos vêm de colegas aqui da companhia, né? Que gostaram ou que... Até porque tem isso também, né? Você tá um cara aqui no escritório e que não investe 46 mil, não é todo mundo que vai ter oportunidade de visitar a usina, né? Então é legal também ter essa oportunidade de mostrar para a turma interna essas operações, né? Então eu acho que ajuda bastante. A gente tem as redes internas também, né? Então tem o Workplace, a gente tem uma outra ferramenta hoje aqui que é similar, mas tem algumas melhorias ali na minha visão sobre o Workplace que ajuda também na comunicação. E aí, aqui acho que não tem ninguém da comunicação aqui da companhia assistindo, mas ali a gente tem que filtrar um pouco, né? Porque o volume de mensagens e de comunicação que a gente recebe hoje é muito grande, né? Então, por exemplo, como RI, a gente acompanha, teoricamente, 100% da companhia do que está acontecendo, né? Às vezes, fico perdido, né? De tanta comunicação que tem. E acho que, então, a comunicação interna tem um trabalho grande, né? Nessa frente ali de educar o público interno, e a gente procura ajudar muito nisso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a apresentação dos resultados, quem monta a apresentação é a comunicação. Aí eu falo, volta para a gente poder revisar e fazer ajustes necessários, e aí a gente sempre mexe alguma coisa também para ajudar a simplificar a mensagem, né? Então, o RI tem que trabalhar muito junto da comunicação, tanto para fontes externas como para internas, né? Acho que isso vai ajudar bem também no processo. Pegar esse gancho que você falou, para você, Guilherme, de simplificar a comunicação. Acho que o call de resultados, o release, não é os melhores materiais para o público interno, né? O que você podia compartilhar, Guilherme, de usar da intranet, ou que tipo de comunicação para você simplificar para ter esse engajamento do público interno? O PH, se me permitiu, eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Felipe falou, né, sobre visita nas fábricas, né? Eu, particularmente, adoro, né, levar o investidor para a fábrica. E não adoro só para levar o investidor, eu adoro para ver a interação do investidor com o cara da fábrica. Então, a preocupação de pegar o pessoal da fábrica, né, e falar, pessoal, fica tranquilo, o pessoal aqui é de carne e osso, eles só vão fazer algumas perguntas aqui, e a minha instrução para eles, responde exatamente como acontece. Não, mas às vezes o cara pergunta, puta, mas o que eu respondo para o investidor? Eu falo assim, responde o que ele perguntar. Porque quanto mais clareza o investidor tiver da operação, e aí a gente fala um pouquinho de comunicação da empresa com o investidor, e essa comunicação, muito legal ver essa comunicação quando ela acontece do chão de fábrica, ou do pessoal do operacional, da coordenação, da gerência da fábrica com o investidor. Porque é outra linguagem, é outro jeito que o cara se expressa,
né? E aí eu aprendo muito, né? Eu falo, cada visita na fábrica, para mim, eu acho que eu sou o cara que mais aprende uma visita na fábrica, mais do que investidor sou eu. Eu vou lá, fico olhando, fuço, presto atenção nos detalhes. Então, assim, eu acho muito rico essa troca. E não só do RI com o investidor, mas do investidor com o cara do chão de fábrica, tá? Então, acho que eu queria deixar isso mencionado aqui também. Bom, falando um pouquinho da simplificação, né? Acho que você falou muito bem, o PH e o Casales têm esse perfil também e esse mindset. Simplificar e deixar de uma forma clara e transparente. Eu sempre me coloco quando eu vou ler sobre um assunto que eu não sou especialista. Então, eu vou falar sobre, sei lá, ciência nuclear. Não sou especialista. Se vier com uma coisa muito técnica, eu não vou terminar de ler o artigo, eu vou parar no meio, né? E a mesma coisa serve para o resultado. Então, eu tento colocar no chapéu do colaborador que não tem tanta familiaridade com o número financeiro e quais são os grandes números que vão impactar ou que vão deixar ele conectado ao resultado, né? E dentro desse gancho aqui, PH e Casares, assim, né, como eu falei, Guilherme, acho fundamental os colaboradores terem uma noção real da situação financeira da empresa. É essa a situação financeira da empresa, que ele tiver clareza, que ele vai entender quando é o momento dele, eventualmente, querer mais orçamento para novos projetos, quando é o momento dele entender que ele tem que fazer redução de custo, porque o momento da empresa requer essa redução de custo, né? Agora, se ele não souber o resultado da empresa, vai ser uma coisa, vai ser uma coisa surreal, né? Quer dizer, a empresa cortando custo e o cara querendo fazer projeto de expansão, né? Ou a empresa querendo uma projeto de expansão e o cara reduzindo o corte porque ele está querendo ver gasto. Então, assim, ter uma noção do momento da empresa financeira, e é o que você falou também, não só do momento financeiro da empresa, mas da estratégia da empresa, para onde a empresa está querendo ir, né? Como que ela vai conseguir chegar até lá, é fundamental para cada um dos seus colaboradores conseguirem de alguma forma impactar, né? Óbvio, as linhas mestras vão vir do conselho de administração, que vão passar para o comitê executivo da companhia que vai cascatear para a empresa. Mas se essa pessoa tiver consciência, né, da situação real da empresa, no momento que ela vive, vai ser muito melhor para tomar as decisões. A gente vai evitar, né, aquele vai e vem de troca de informação no momento de orçamento da empresa, porque eu já sei qual que vai ser a expectativa da empresa para o ano seguinte. Então, a clareza, a simplificação, o entendimento financeiro é muito importante. Por isso que eu falo, eu acho que você pegou duas pessoas aqui, PH, que vem muito a importância desse público interno saber a real situação financeira da empresa. Incrível o que vocês falaram agora de quando você tem esse alinhamento com o público interno, você pode agregar valor para o investidor. Quando você vai levar o investidor para conhecer uma fábrica, e você tem esse alinhamento, você cria esse intangível dele falar, nossa, eu tive acesso aqui ao pátio de criação, ao pátio de desenvolvimento, e eu vi valores que não estão refletidos só no release, numa apresentação, né? De sentir realmente a operação. O PH, e uma coisa legal dessas visitas é que o público interno, o pessoal que organiza, a gente teve que, obviamente, contratar. A gente tem um projeto que é o etanol de segunda geração, né? Que é que você pega o bagaço da cana e, através de um processo químico, você transforma ele em etanol, né? E a gente vende com 100% de prêmio, porque a Europa paga por um produto que vem de resíduo, né? E aí a gente começou a levar tanto investidor lá que eles designaram uma pessoa para tocar as visitas, né? Uma pessoa que falava inglês, e a pessoa preparou um baita roteiro para receber gente interna. Então, assim, ela entendeu a importância, né, de trazer o pessoal, os investidores estrangeiros, e, pô, nas primeiras, né, ficava ali um traduzindo, né, porque a pessoa que estava lá não falava inglês, e aí a gente ficava uma apresentação ali um pouco indas e vindas ali, não era legal, né? E teve uma pessoa lá que estava, né, da usina, né, que entendeu o valor desse negócio, e a gente obviamente contribuiu. E hoje tem um roteiro completo, né, para receber a pessoa lá. Eles mostram um vídeo antes, que já mandaram traduzir, fizeram uma cartilha que estava em português, traduziram a cartilha. Então, isso é legal, porque a gente engajou a pessoa lá. Ela viu a importância, pô, investidor estrangeiro, né? O cara veio da Noruega, o cara veio né, de Chicago, de Boston, e está aqui em Piracicaba, né, no interior do estado, né, vendo a gente. Então é importante ver esse valor também né, de quanto que o investidor também agrega de informação da visita, né? Pergunta para você primeiro, Guilherme, de perigos da comunicação interna. Eu tive casos de clientes que tomaram o ficho da CVM porque o time de vendas postou batendo os recordes de vendas e não era uma informação pública de trimestre,
ou uma foto onde de fundo era um dashboard com alguns indicadores financeiros da empresa, de números gerenciais, e teve, isso até foi recente, teve problema junto aqui ao mercado, de falar, o gerencial não bate com o contábil. Como vocês fazem essa conscientização de ser uma empresa listada, do cuidado com a informação não pública e de quando ela pode ser divulgada? Então, esse é um ótimo ponto e muito atual, né, PH? Acho que assim, todo o cuidado em relação à comunicação. Então, primeiro ponto, o nosso time de RI, não necessariamente a figura do Guilherme, mas assim, qualquer uma das pessoas do nosso time treinadas para isso, está sempre acompanhando os executivos nas entrevistas, por exemplo, né? Em posts do LinkedIn. Então, a gente tem uma conversa com comunicação, olha, temos que tomar muito cuidado por conta disso, né? Quer dizer, batemos um recorde no mês de outubro, o cara solta em novembro, ele está no meio do trimestre, né? E aí ele pode induzir, inclusive, o próprio colaborador pode ser induzido a achar que a empresa está indo melhor ou pior do que está. Quer dizer, nós sabemos bem, recorde de vendas não significa recorde de resultado. Você pode ter um recorde de vendas, eventualmente de volume, com preço mais baixo, que o resultado vai ser pior na margem, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a comunicação. Mas acho que assim, o que eu falo, o que eu diria que a palavra-chave para isso é governança, né? Então, como você vai ter a governança da empresa que vai proteger os seus executivos, né? E a própria imagem da empresa para evitar esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem que ter lá, né, as alçadas, né? E todas as barreiras, né, de aprovação para a gente conseguir. Às vezes, isso torna mais burocrático? Sim, torna mais burocrático, mas a gente muitas vezes tem que pecar por ser um pouco mais burocrático do que você ficar um pouco mais solto, tudo que envolve resultado CVM, inside trading. Então, a gente tem ali, né? Acho que a gente tem que ter, assim, muito atento, né? Às questões do inside trading, muito atento às questões de resultado, muito atento, né? O que você falou, uma foto atrás com resultados gerenciais que não são contábeis, enfim. Acho que tem vários pontos aqui, mas eu diria que a governança, acho que é a palavra-chave para você conseguir mitigar esse tipo de coisa, né? Se eu pudesse resumir, é isso. E o último ponto aqui é como que a gente faz isso, por exemplo. A gente tem agosto, né, a gente usa sempre como mês do compliance, por exemplo, aqui na Dex. Então, a gente faz aqui um monte de palestras, treinamentos. A Itaúsa faz um treinamento sobre inside trading, por exemplo, informações privilegiadas. Então, como manejar isso? Treinamento. Palestra, treinamentos online que você consegue escalar, né? Para muito. Você consegue escalar para muitos colaboradores. Então, é uma ferramenta teoricamente escalável para você conseguir disseminar esse tipo de informação. E contigo, Casale, o que você poderia compartilhar de ações para disseminar aqui essa questão regulatória, de treinamento, ou ações aqui dentro da Raizen? Aqui na Raizen tem uma facilidade, né? Dado o universo que é essa companhia, existe uma universidade Raizen dentro do grupo responsável pelos treinamentos, né? E aí é desde treinamento concorrencial, porque a gente está num business super sensível, que é o business de combustíveis, né? De distribuição de combustíveis. E aí tem uma série de treinamentos obrigatórios e a gente incluiu dentro desses treinamentos obrigatórios um treinamento de empresa aberta, né? Então, a gente contratou um ex-presidente da CVM, né, para ajudar nesse treinamento. Inclusive, ele faz alguns dos painéis de treinamento. Não é aquele treinamento de uma semana, é um treinamento relativamente curto, mas bem direto no que são os principais tópicos de atenção, né? E é um treinamento com uma avaliação no final, né? Então, tem um Q&Azinho no final ali que contribui para o aprendizado.